continuar ministrando ao Senhor com os tambores e com a adoração musicada. Diz a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 33, versículo 31. Diz assim: o meu povo vem a ti, como costuma fazer, e se assenta para ouvir a tua pregação, mas não coloca a palavra em prática. Com a boca eles chegam a expressar louvor e devoção, mas o coração dessa gente dá mais importância ao lucro. Estão ávidos por ganhos injustos. Para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente. Porquanto eles ouvem as tuas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Você pode dar glória a Deus? Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada porque a sua palavra, ela é exata. Ela não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Ela não pega mais ou menos na gente. Ela nos atinge, ela nos flecha, ela nos atravessa, ela nos levanta, ela nos renova, ela nos transforma, ela nos endireita, ela nos coloca no caminho da vida, ela nos coloca no caminho da eternidade, ela nos faz subir pela janela de João. A tua palavra é perfeita e de maneira nenhuma acrescentadores, aleluia. Hoje eu vou contar para vocês porque eu sou uma cantora cristã e não uma cantora secular. Quando eu comecei essa igreja, eu recebi um profeta, mas a minha história começa muito antes dessa igreja. Eu tenho 30 anos de carreira, 32 anos de crente, e de ordenada a pastora, eu tenho 20 anos. Mas a minha história começa muito antes dessa igreja. Porém, quando abri essa igreja, recebi um profeta católico, que veio de um país hispano, e ele olhou para mim com muita misericórdia e disse: Fernanda, você é para esse povo como um poeta ou um cantor romântico, que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente. Mas quando você passar, Fernanda, eles saberão que houve no meio deles uma profeta. Isso me rachou no meio, porque eu percebi que eu não estava sendo clara com a minha congregação a respeito do meu chamado. Porque se eu, como profeta, não me faço entender, ou o coração do povo está duro como o povo de Judá estava com relação a Ezequiel. Pós-exílio, Ezequiel está falando e profetizando porque viu o trono de Deus e está querendo dizer para o povo: olha, eu estou colado com Jeremias e eu sei do que Deus está falando. Deus está fazendo separação entre os que são e os que não são. Logo, é importante que vocês ouçam a minha palavra, que é profética, mas o próprio profeta Ezequiel está dizendo: eles estão confundindo as bolas, as histórias. Eles estão olhando para mim, e o que estava acontecendo com Ezequiel era isso. O povo vinha assistir Ezequiel profetizar. O povo não vinha adorar a Deus, nem buscar a Deus. O povo vinha assistir Ezequiel profetizar. E Ezequiel estava famoso. Ele estava reunindo uma audiência. Ele estava reunindo um povo. E profeta chama gente. Quem não quer ouvir assim te diz o Senhor? Quem não quer ouvir eis que eu te digo? Quem não quer ouvir sobre o futuro ou sobre o passado? Profeta chama gente.
E o dom da profecia, ele é dado sem arrependimento. A pessoa que é profeta, ou que é um vaso, como as pessoas costumam dizer, ou a pessoa que é um oráculo, como os magos costumam dizer, essa pessoa recebe o dom sem arrependimento. Por mais que ela esteja com uma vida mais ou menos, ela ainda assim enxerga, ainda assim vê, e pode ser usada, assim como Balaão foi usado, para profetizar. É verdade. Só que difícil coisa é quando o profeta é confundido com entretenimento. Quando as pessoas começam a brincar com aquilo que o profeta está fazendo. Por isso que eu nunca gostei de chacota gospel. Eu nunca gostei de pegarem a minha música e fazerem paródias das músicas que foram conquistadas ao som dos tambores e de passos largos na direção do eterno, com muito suor, jejum e oração, com muito não, com muita decisão por não estar no secular, por não estar na música popular. Queridos, eu não vim parar na música gospel porque eu não dei certo no secular. Eu rasguei um contrato com a extinta Continental para estar no Senhor sem saber se eu ia cantar ou não. Nós não estamos aqui porque nós achamos legal o estilo. Nós estamos aqui debaixo de muito não. A gente disse muito não para o mundo. Perto de casar, o pastor Emerson recebeu uma proposta de trocar num cruzeiro e de cantar e tocar com uma cantora popular muito famosa. Eu vou salvar o nome dela aqui para não virar meme. Mas o pastor Emerson disse não. Mas ia tirar a gente do sufoco. Ele ia fazer um pé de meia. Minha mãe chegou a falar: vai, Emerson, para o cruzeiro, quando você voltar da temporada, vocês casam. Lembra disso, Emerson? O Emerson disse não. Não. Mas você está com dinheiro? Nada. Mas ele disse não. Porque a nossa música não é para maluco dançar. Desculpa, Clareza. Vieram no nosso estúdio, que não era nosso na época, era dele só. E tinha uma música muito interessante que ele tinha feito. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. E veio um famoso produtor gospel, cristão. Veio para o Emerson e falou: te dou R$2.500 por essa música. Você tira o seu nome, vende ela para mim e bota o meu nome. R$2.500 era metade do que a gente tinha que pagar no casamento. O Emerson disse não. A gente não está aqui porque a gente errou o caminho. A gente está aqui hoje porque a gente escolheu um caminho. E é um caminho de não. 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 Quando eu me converti, Jesus me tirou do corpo. Vocês conhecem essa história. Eu já tinha emprego. Aos 14 anos de idade, eu já me bancava. Eu não tinha idade para ter conta em banco, mas meus pais já me emprestavam o cartão de crédito, porque eu mesmo pagava meu cartão. E a minha mãe já me emprestava o talão de cheque, porque eu mesmo pagava os cheques. Porque eu já desfilava, já cantava, já fazia back vocal e já era atriz. Quando Jesus me tirou do corpo, que eu vi o mundo espiritual e eu voltei para o meu corpo, depois de horas de arrebatamento, eu tive que dizer não. Eu voltei para o meu corpo e fui até o meu pai. Minha avó estava jejuando há 3 dias. Eu preciso contar isso de novo, porque você esqueceu disso já. A minha avó estava jejuando há 3 dias para Jesus me salvar do mundo. Porque eu já estava, como dizia a esposa do empresário da grande gravadora, essa menina é perigo de gol. Aí hoje vocês acham vídeos meus no Sérgio Malandro, na Rede Globo,
na plateia do Faustão e outros lugares que eu fui fazer ponta em novela, lugares que eu estive na minha adolescência, que não me deixam mentir da onde eu estava, onde eu vim. Só que quando eu me converti, não foi uma pessoa que pregou para mim, foi Jesus que pregou para mim. E Ele pregou através de anjos que apareceram na minha visão, no meu arrebatamento. E quando eu voltei para o meu corpo, eu fui até a casa do meu pai, que morava com a minha avó lá em colégio. E meu pai falou assim para mim: tá, muito interessante a sua experiência fora do corpo. Mas o que você vai fazer agora? Aí eu olhei para ele e falei: vou buscar poder de Deus. Ele falou: é incompatível com a sua vida. Incompatível com a sua vida. Eu falei: o que eu tenho que fazer? Ele falou: largar o mundo. Porque eu queria ser profeta. Eu não julgo quem profissionalmente precisa e não fez escolhas como eu. Mas para o cargo que Deus estava me chamando, eu precisava abrir mão de tudo. E era todo o dinheiro que eu tinha. De atriz, back vocal, fazia jingles, estava com uma ponta de novela, de entretenimento e tudo mais, um perigo de gol, já na TV. Eu liguei para todo mundo e disse: gente, eu virei crente. Eu não posso mais fazer o show do dia tal com a lambada cigana que eu dançava e cantava. Eu vou ter que abrir mão disso. Tchau. Gente, isso foi comigo, tá, gente? Deus pediu para mim. Eu não estou dizendo que é para todo mundo, não. Só estou te dando o endereço do que aconteceu comigo. Eu desliguei o telefone e liguei para o teatro. Falei com o teatro: olha, eu não vou poder estrelar as 2 peças infantis que vocês vão estrear, porque eu sou crente. E eu estou abrindo mão hoje do teatro. E eu não vou dizer para vocês que não foi difícil. Nada disso foi difícil. Porque eu tinha visto a glória de Deus de maneira tão tremenda e tinha me convertido de uma maneira tão sobrenatural que nada disso valia mais para mim. Tem gente que vai dizer que foi difícil, é tão difícil, é difícil. Quando você dá de cara com a glória, quando você é atropelado pela música do céu, você não quer mais ser entretenimento para o mundo. E eu larguei tudo sem pensar em música. Eu vim para um meio evangélico onde não tinha muita gente vivendo de música. Eu fui para o seminário. Eu fui dirigir para um pastor. Novinha. Eu fui vender livro. Eu fazia seminário. Ganhava $100 por mês. E tinha que atender telefone e fazer a agenda do pastor. Fui fazer a agenda do pastor. E em troca eu aprendia. Eu encerrava um módulo do seminário e começava a dar aula no seminário daquele módulo que eu tinha encerrado. Porque me interessava aprender e ensinar. E ensinando eu aprendia mais. E mais um módulo. E eu aprendia mais. E ensinava aquele módulo. E assim, no final do culto, eu ia lá para fora. Eu era a menina da banca vendendo os livros. Eu que levava para o pastor as fitas de VHS para ele assinar. E trazia de volta. Eu que editava as mensagens. Eu ficava no sonzinho que eu tinha ganho do seminário, editando de um tape para outro tape. Você nem sabe o que é isso. Tem iPhone hoje. Mas eu ficava de uma fita cassete para outra fita cassete, editando. E ali eu aprendia o que o pastor estava pregando enquanto eu editava. Eu editava Ezequiel e as rodas dentro de rodas, e os anjos, os 24 seres celestiais, e os querubins, e os serafins, e os arcanjos, e as rodas do trono, e o Espírito que estava nas rodas. Enquanto eu editava, eu estudava, e era tudo em espanhol. Eu aprendi espanhol enquanto editava, e estava fazendo meu trabalho. Eu não sabia que Deus ia me chamar para cantar. Porque o meu chamado foi para ser profeta. E eu fui para o seminário para ser profeta.
Eu era a única mulher do seminário. Quando conheci o pastor Emerson, eu ainda andava com o carro do seminário e com as fitas. E eu lembro que eu falei para ele, você tem que aprender tudo isso aqui. Entreguei um monte de fita do seminário para ele. Ele olhou para mim e falou, garota maluca. Eu falei, você tem que assistir. Eu estava vendendo o seminário, gente, que nem o pessoal vende, sei lá, plano de saúde, que seja, né? Qualquer coisa de vender. Eu acreditava tanto naquilo, e acredito, que eu queria que todo mundo fizesse o mesmo seminário que eu. E eu coloquei as fitas para o pastor Emerson, a gente não era nem namorado. E eu vinha falando para ele de arqueologia, de angelologia, de doutrina do Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo. E falava para ele, você tem que aprender sobre isso, isso é maravilhoso. E ele falava, para casar com essa garota tem que descer um querubim do céu, não é possível, só fala nessas coisas de querubim, de anjo, de arcanjo, disso, daquilo. Eu disse muito não, gente. E continuei dizendo não depois. Se você assistir bem a minha participação no Faustão, o Faustão tenta puxar de mim uma música secular. Quer dizer que você cantava música secular? Eu disse, sim. Aí ele, caçulinha da nota, eu sei lá quem é que estava lá na época, não lembro mais. Aí eu disse, mas eu tenho um pacto de não cantar mais música secular. Aí ele olhou para mim e disse, eu que tenho um pacto, eu que tenho esse pacto. Então a vida do profeta é feita de muito não. E eu não quero que você confunda um profeta com um poeta.